Notícia urgente chegando para todos nós a partir de agora sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que vocês sabem que já há bastante tempo está aí preso, né? Vocês sabem que a situação dele só tem piorado a cada momento, mesmo o Senado, os deputados federais tentando aí diminuir a temporada que Bolsonaro passará atrás das grades, isso não tem funcionado. E agora, gente, chega uma das notícias mais tristes dos últimos dias, confirmada pelos médicos, tá, de Bolsonaro, que é a situação dele, que terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias. E claro, o que os médicos estão, gente, preparando para Bolsonaro é realmente caso de vida ou morte, né? Porque nós sabemos que os soluços de Bolsonaro têm se agravado a cada momento. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias urgentes sobre o filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e não só ele, tá, gente? O Alexandre Ramagem, tá? Os dois, vocês sabem que foram para os Estados Unidos, né? O Eduardo buscando aí tentar prejudicar o Brasil, né, gente? E de certa forma ele conseguiu por um período de tempo, até que o Trump entendeu que o que ele estava fazendo estava completamente errado, né? E reverteu as decisões que ele teve sobre o Brasil durante alguns meses. Agora, o Ramagem, vocês sabem que ele foi condenado, seria preso, mas antes que isso acontecesse, ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele se encontra nesse momento. Só, gente, que a Câmara dos Deputados, né, tomaram uma decisão muito importante em relação a esses dois, e eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. Outra notícia também muito importante é sobre uma decisão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou nas últimas horas, tá, gente? Sobre o indulto de Natal, tá? Aqueles que estavam na expectativa de ter aquela saidinha, pois é, essas pessoas não vão conseguir sair, porque existe muito medo de que várias dessas pessoas possam fugir. Vocês vão entender exatamente qual é esse grupo que não vai conseguir ter esse benefício neste ano. São 3 notícias aqui no vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, 193 milhões de visualizações. Bem, gente, sem perder tempo, né? Vamos direto ao assunto. Começar primeiro sobre essa decisão, que para algumas pessoas, né, foi uma decisão muito dura, porque eles estavam esperando uma decisão completamente diferente. O indulto de Natal, aquela famosa saidinha. O Lula, gente, ele excluiu os condenados pelo 8 de janeiro. O presidente Lula assinou o decreto que garante indulto de Natal de 2025 a pessoas presas que cumprem critérios bem específicos. Vamos entender. Foi publicado no Diário Oficial o decreto do indulto de Natal de 2025, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que concede perdão de pena a pessoas presas que se encaixam em determinados critérios. Condenados por atentados ao Estado Democrático de Direito foram excluídos, ou seja, Bolsonaro foi excluído e continuará preso. De acordo com a legislação brasileira, o indulto natalino é um benefício concedido pelo presidente da República e tradicionalmente é informado por meio de decreto publicado ao final de cada ano. Se for beneficiado com a medida, o preso tem a pena extinta e pode ser liberado, como previsto no artigo 107 do Código Penal, desde que sejam satisfeitas determinadas condições e requisitos preestabelecidos. Conforme o decreto dessa semana, a medida não se aplica aos condenados por atentados ao Estado Democrático de Direito. Portanto, réus sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, não têm direito. O texto inclui ainda pessoas que praticaram crimes hediondos, tortura, terrorismo e racismo, crimes de violência contra a mulher, como feminicídio e perseguição, stalking, tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e delitos cometidos por lideranças de facção. Nos casos de corrupção, em crimes como peculato, concussão e corrupção ativa ou passiva, o perdão da pena só é admitido quando a condenação for inferior a 4 anos. O decreto também veda o benefício a presos que tenham firmado acordo de colaboração premiada ou que estejam cumprindo pena em presídios de segurança máxima. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham da decisão do presidente Lula. Bem,
Vamos falar do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem, tá, gente? Eles foram caçados pela Câmara, tá? E não só isso, eles vão ter o passaporte diplomático cancelado. A medida foi adotada para atender às regras dos documentos de viagem que limitam a emissão somente a parlamentares com mandato. Eduardo e Ramagem foram caçados na última quinta-feira. Eduardo Bolsonaro e Ramagem perderam os passaportes diplomáticos. A Câmara dos Deputados comunicou na última sexta-feira o cancelamento dos passaportes diplomáticos de Eduardo e de Alexandre, que tiveram os mandatos cassados pela direção da casa um dia antes. O cancelamento dos passaportes, que ocorre de forma protocolar, seguiu as regras do Ministério das Relações Exteriores sobre a emissão dos documentos para autoridades. Segundo a Câmara, cabe ao MRE, ou seja, Ministério das Relações Exteriores, o cancelamento dos passaportes. A medida foi informada aos ex-parlamentares em ofícios da 2ª Secretaria da Casa, que é a repartição responsável pelo apoio à emissão de documentos oficiais de viagem. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que apenas comunicou o cancelamento dos passaportes a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A casa disse que seus órgãos não fazem qualquer juízo sobre a emissão dos documentos e que a comunicação a ex-deputados da revogação ou cancelamento de passaportes é ato meramente protocolar e burocrático. Eduardo e Ramagem perderam o mandato na última quinta-feira por decisão da mesa diretora da casa. Os dois deixaram o Brasil e moram nos Estados Unidos há meses. A cúpula da Câmara decidiu cassar o mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por excesso de faltas. Já Ramagem perdeu o mandato por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão. A mesa aplicou, no entanto, o entendimento de que ele ultrapassaria futuramente o limite de faltas com a permanência no exterior ou com o retorno ao Brasil, já que teria de cumprir a pena em regime fechado. Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre o que está acontecendo aí com a direita e a extrema-direita brasileira, né, gente? Agora vamos à notícia mais triste desse vídeo, né? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre os médicos, né, de Bolsonaro que estão de sobreaviso, tá? Por autorização do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes autorizou que o Bolsonaro faça a cirurgia. A equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro está de sobreaviso para ir para Brasília assim que tiver o aval do Supremo Tribunal Federal para a realização de uma nova cirurgia. Saindo a autorização, daremos seguimento independente da data, afirmou a CNN no último domingo o cirurgião-geral Cláudio Birolini, que está em São Paulo nesse momento. A decisão do ministro Alexandre de Moraes da última sexta-feira deixa a cargo da defesa a indicação da programação e da data para o procedimento ser realizado. Os advogados foram intimados, mas ainda não protocolaram o pedido. Uma vez autorizado, daremos sequência aos procedimentos de internação, preparo pré-operatório, exames complementares e procedimentos propostos, complementou o médico de Bolsonaro. A perícia da Polícia Federal confirmou a necessidade do procedimento, mas em caráter eletivo, ou seja, sem emergência. Isso também foi frisado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão. Ou seja, gente, o Bolsonaro precisa fazer essa cirurgia, mas não é algo de muita urgência. Então deve ser por isso que ele e os advogados ainda estão decidindo uma data para a cirurgia, que provavelmente acontecerá ano que vem, tá, gente? Porque agora vem o Natal, o Ano Novo, e eu acredito que o Bolsonaro não gostaria de passar esses dias em um hospital, né? Porque ele terá que ficar ali nas dependências do hospital por pelo menos uma semana. É essa informação que chegou para nós. Bem, essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!